Depois de um debate que já dura quase 3 décadas, o Supremo Tribunal Federal inicia nesta quinta-feira o julgamento de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Esta autorização é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato e pode abrir margem para a soltura do ex-presidente Lula. E outros 5 mil presos podem ganhar a liberdade, se a decisão do STF for favorável. Veja na reportagem de Antônio Claré e Paulo Tolentino. É o que nós sempre costumamos dizer, né? Essa Constituição que está em vigor, ela olha para frente e anda para trás. O direito está sendo assassinado em muitas faculdades de direito e sendo sepultado em muitos tribunais. Por que razão? Veja bem, a Constituição ela fala do amplo direito de defesa, o devido processo legal. Isto significa que nós devemos fazer uma interpretação extensiva. O que é essa interpretação extensiva? Aqui, ó. A interpretação extensiva ocorre quando o espírito da lei é mais amplo que a letra da lei. Isso nós temos aí um histórico em Gamaliel de Jerusalém, que nos foi transmitido pelo grande jurista e apóstolo Paulo de Tarso. Mas o que isso significa? Significa que o Supremo Tribunal Federal está atropelando a Constituição. Se não, vejamos, eles decidiram que seria válida a prisão após o julgamento de segundo grau de jurisdição. E agora, nesse pacote anticrime, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer legalizar a iniciativa. Quer dizer, se ele quer legalizar, é porque não é lei. E se não é lei, não pode ser aplicada a arrepio da própria lei. Isto é, no caso da Constituição Federal. Se prevalecer esse argumento, essa decisão de que após você ser condenado em segundo grau de jurisdição, você deverá ser preso, isto quer significar, pela lógica, que nós estamos excluindo do ordenamento jurídico brasileiro o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Porque se você é condenado em segundo grau de jurisdição, acompanhando a sentença do primeiro grau, e aí você é preso. Vamos supor, isso não cerceia a você o direito de continuar recorrendo às instâncias superiores. Aí você recorre, através do seu advogado, para o Superior Tribunal de Justiça. E o superior vem reconhecer a sua inocência. Como é que fica isso daí? Então, nós estamos vendo que é uma incongruência muito grande. E aquilo que nós passamos a analisar, está aqui a Constituição Federal, no seu artigo 2º, né, que diz aqui, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo vem em primeiro lugar. Por quê? Porque é um ser necessário, enquanto que o executivo e o judiciário vêm em, respectivamente, segundo e terceiro lugar, porque são seres dependentes, né? Isso significa que o judiciário não pode pretender fazer as vezes do poder legislativo. Porque quem legisla é o legislativo. Por que que o ministro Sérgio Moro mandou nesse pacote anticrime a legalização, isto é, que seja transformada em lei, a prisão em segunda instância? Porque não existe na nossa Constituição. A Constituição diz que você só será réu a partir do momento do trânsito em julgado da decisão judicial. Então isso nos remete para uma interpretação extensiva, isto é, você deve esperar a decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal. Por que que tem que esse processo chegar no Supremo Tribunal Federal? Porque a própria Constituição, ela deixa claro no artigo 5º, trata-se, todos são iguais perante a lei. Aí ela fala, aos estrangeiros, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Então, a vida é o ser necessário, aristotelicamente falando. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade são seres contingentes, isso é, dependem
da vida. Você tem que estar vivo para poder discutir problema de liberdade, problema de igualdade. Agora eu pergunto para você, como é que nós vamos ter no nosso ordenamento jurídico uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não se encaixe na Constituição Federal? É por isso que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou essa PEC agora juntamente com essa votação para tentar legalizar? Eles estão tentando remendar essa Constituição, que eu sempre digo, olha para frente e anda para trás. Porque você veja bem, quando eu falo que a vida é um ser necessário e a liberdade é um ser contingente, isso é dependente, você fica analisando todos os processos que tratam de direitos fundamentais têm que chegar necessariamente no Supremo Tribunal Federal, principalmente esses da vida, da liberdade e tal. Agora eu pergunto para você, prende o condenado a partir do 2º grau de jurisdição, com o acórdão, né, confirmando a sentença de 1º grau. E aí chega no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, ele é absolvido. Como é que fica? Aí ele vai entrar com uma ação contra a União de danos morais e danos materiais. E um outro detalhe, nós já tivemos um exemplo disso daí, do ex-presidente Collor. Ele foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Você se recorda, o Paulo se recorda, todos nós nos recordamos. Então, o que nós precisamos fazer nesse país é parar de brincar de legislativo, executivo e judiciário. Esse é o grande problema que nós temos enfrentado em nosso país. Se nós não assumirmos a responsabilidade juntamente com a humildade, nós não chegaremos a lugar nenhum. O que esse país precisa é de uma nova Constituição. Todos esses problemas que nós enfrentamos no meio ambiente, na política, na economia, na própria estrutura, né, que nós podemos dizer, dos poderes organizados, tudo isso é carência de coerência na Constituição Federal. Tudo isso. Então, enquanto nós não assumirmos humildemente essa questão de que nós devemos ser mais lógicos na elaboração do nosso ordenamento jurídico, continuarão acontecendo esses absurdos.